Bom dia, boa tarde, boa noite, santo e abençoado dia para você na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a proteção de nossa mãe Maria Santíssima Virgem Imaculada esteja presente em nossas vidas. Vamos à partilha do Evangelho. Hoje se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos do 21 ao 35. Pegue a sua Bíblia e acompanhe conosco. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram a ele um que devia 10.000 talentos. Como o empregado não tinha com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, ajoelhado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e lhe perdoou a dívida. Ao sair daí, esse empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas de prata. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague logo o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dê-me um prazo e eu pagarei a você. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. O patrão mandou chamar o empregado e lhe disse: Empregado miserável, eu lhe perdoei toda a sua dívida porque você me suplicou. E você não devia também ter compaixão do seu companheiro, como eu tive de você? O patrão indignou-se e mandou entregar esse empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. E assim que fará com vocês o meu Pai que está no céu, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós terminamos esse evangelho com a palavra que precisamos ouvir essa palavra, que essa palavra possa verdadeiramente estar dentro de nós, que ela possa entrar nos nossos ouvidos e chegar até o nosso coração. Veja aqui o que a palavra de Deus está dizendo. É o nosso Senhor Jesus Cristo que está dizendo para cada um de nós: se assim, aliás, é assim que fará com vocês o meu Pai que está no céu. Se cada um não perdoar de coração seu irmão. Veja que aqui nesse evangelho nós seremos perdoados por Deus se nós perdoar as faltas daqueles que cometem contra nós. E Pedro, no início a gente vai ver aqui, ele quer um limite de quantas vezes deve perdoar o irmão. E ele vai perguntar a Jesus: quantas vezes devo perdoar o meu irmão se ele cometer algum erro contra mim?
E ele vai já sugerindo 7 vezes. E Jesus diz, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso significa que devemos perdoar sempre. Sempre que o nosso irmão cometeu um erro contra a nós, devemos perdoar ele. Mas não é perdoar o irmão de qualquer forma, porque muitas vezes a gente perdoa a pessoa e fica remoendo aquilo por dentro, só perdoa da boca para fora, mas o coração continua a mágoa, continua o ressentimento, e Jesus vai falar: se não perdoar de coração o teu irmão, Deus não te perdoará. É preciso que clamemos aquele que nos dá a força, aquele que nos dá a coragem para poder perdoar, que é Jesus. Sem Jesus na nossa vida, nós não teremos nunca essa virtude de perdão. Nunca iremos perdoar de coração. Somente quando temos Jesus em nossa vida é que o nosso coração está aberto para acolher o irmão, seja de que forma for. Ele nos aborrecendo, ele nos fazendo raiva, ele nos fazendo aquilo que nos tira da presença de Deus, mas como meu coração está cheio de Deus, eu vou perdoar. Veja a oração de Jesus, quando ele está na cruz, ele faz a oração por aqueles que estão maltratando a ele, que está batendo nele, que está zombando dele, que está fazendo com que naquele momento ali Jesus seja escandalizado, e Jesus faz aquela oração: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quantas vezes os nossos irmãos fazem alguma coisa contra nós por falta de sabedoria, por não viver uma vida de comunhão com Deus, por não buscar essa comunhão da presença do Senhor, eles são presas fácil na mão do inimigo. E como Paulo vai dizer na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, não é contra homem de carne e sangue que temos que lutar, mas é contra os principados, os demônios, os espíritos maus espalhados pelos ares. Por isso que nós devemos, como no início dessa oração de Efésios 6:10, revestirmos da presença de Deus, da palavra de Deus, nos revestir dessa palavra. E aí a gente vai poder estar com o coração aberto para acolher aquele que nos fere, aquele que nos faz com que saímos do sério. Veja aqui o exemplo que Jesus dá desse homem que não tinha o que pagar, não tinha como pagar. E aí esse exemplo é um exemplo de que como Deus nos perdoou de todos os nossos pecados, Deus se deu na cruz através do seu Filho Jesus para nos lavar de todas as misérias do pecado. E muitas vezes não queremos perdoar o irmão que comete um pecado contra nós. É porque ainda não conhecemos a Deus, como o apóstolo São João vai dizer: quem diz que ama a Deus que não vê e não ama o seu irmão que vê, é mentiroso. Então que sejamos verdadeiros, que possamos clamar aquele que nos faz abrir o nosso coração para o perdão, que possamos pedir o Espírito Santo, clamar, rezar, intensificar as nossas orações para podermos viver em união, porque se nós não perdoarmos o nosso irmão de coração, assim não seremos perdoados por Deus. Santo e abençoado dia para você. Que Jesus abençoe,
que Nossa Senhora te proteja, os anjos façam com que sejam acampados, livrando de todos os maus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.